Olá, irmãos, bom dia. É um prazer poder voltar com os estudos aqui do Salmo 119, poder compartilhar esse estudo com os irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do versículo 41 ao 48. Vamos estar vendo nesse trecho o cuidado do salmista em deixar claro que o seu coração ele está compromissado com as verdades da palavra de Deus e que nada neste mundo poderá desviar seu olhar dos preceitos que ele pode tirar da lei de Deus, né? Um exemplo, e mais uma vez lembrando sobre Salmo 119, que ele coloca sempre o valor, né, a excelência da lei de Deus, sempre em primeiro lugar, a excelência, o valor, a, os valores que tem como a lei de Deus em primeiro lugar, e também os benefícios para um coração do cristão, né, que a lei de Deus dá. Então, irmão, hoje nós seremos provados e estimulados a termos maiores compromissos com a palavra de Deus. Você está pronto para ser estimulado, para ser provado a ter um compromisso maior com a palavra de Deus? Essa é a pergunta desse trecho, né? Vamos estar lendo, eu vou estar lendo o trecho todo e depois nós vamos passar para dando continuidade ao estudo. Então, irmãos, versículo 41 a 48 eu vou estar lendo. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Versículo 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Então, irmãos, é interessante como o salmista vai estar trabalhando nesse trecho e vamos estar analisando cada versículo, né? Começando com o versículo 41, é interessante que ele começa falando: Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, é a tua salvação e a tua salvação segundo a tua palavra. Então, irmãos, Deus, ele tem derramado suas misericórdias sobre nossas vidas a cada manhã. Isso é um fato, né? As misericórdias do Senhor têm sido derramadas sobre nossas vidas a cada manhã. É um fato que nós sabemos, mas o salmista ele pede as misericórdias do Senhor por estar sendo perseguido. Nós vamos ver nos versículos posteriores aí que o salmista ele está passando por uma dificuldade, ele pede as misericórdias do Senhor, né? Como nós vamos ver no próximo versículo, que ele sabe que Deus pode socorrê-lo, né? E é interessante que eu peguei alguns versículos falando sobre refúgio e fortaleza que Deus é para nós. No versículo de Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 2 de Salmos 91 diz: Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 62, versículo 7 diz: Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Versículo 2 de Salmo 18. Salmo 18, versículo 2 diz: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Então, irmãos, todos esses versículos, eles estão falando sobre a fortaleza, o refúgio que Deus é para nós. E o salmista, ele sabia disso, que Deus, ele é a fortaleza dele, ele é o refúgio, ele procura e busca que Deus o ajude, né? Venha sobre mim também as tuas misericórdias, Senhor. Ele sabe que a salvação vem do Senhor, né? E a salvação é de Deus, Deus que dá a salvação, né? Versículo 42 diz: Assim terei
o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra, né? Interessante, porque o salmista pedindo as misericórdias do Senhor sobre a sua vida e crendo na salvação pela palavra de Deus, o salmista tem toda a convicção de que poderá responder aos que o afrontam. E ainda confirma mais uma vez, irmãos, aquela verdade, né? Que a palavra de Deus ela é verdadeira e nela nós podemos confiar. Nós podemos confiar porque a palavra de Deus ela nunca muda, né? A palavra de Deus ela é fiel. É interessante, irmãos, que um comentarista disse, ele falou o seguinte: precisamos da verdade de Deus em nosso coração, não apenas para nos guardar de cairmos em pecado, mas também para nos preparar a fim de respondermos àqueles que nos questionam sobre nossa fé, né? É interessante guardar a verdade de Deus nos nossos corações para nós também podermos responder àqueles que nos afrontam, como o salmista falou, né? Assim terei o que responder aos que me afrontam. Lembra de 1 Pedro 3, 15 e 16 que diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso do vosso bom porte em Cristo, sabendo e lembrando dessa verdade, né? Tendo convicção nos nossos corações, para a gente poder estar preparado para responder com mansidão, né? Aqueles que vão pedir a esperança. E no caso do salmista, ele sabia, ele tinha a palavra de Deus e ele sabia responder, né? Assim ele terá o que responder aos que o afrontam, né? Então, irmãos, o salmista ele continua no versículo 43, ele diz: "E não tires totalmente a palavra de verdade, a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos." Interessante, irmãos, que o clamor do salmista é para que Deus mate perdão, o clamor do salmista não é para que Deus mate seus acusadores ou confunda. Então o salmista ele não está pedindo isso, não está pedindo que Deus vá contra os seus acusadores, confunda eles, confunda os seus inimigos ou traga o mal sobre alguém que os aflige, né? Ele pede pelo que é mais valioso aos seus olhos, porque dentro do seu coração ele sabe o que deve ser honrado em primeiro lugar. O salmista ele pede pela palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus deve ser honrada, a palavra da verdade. Sabe que os juízos de Deus são no tempo dele, né? E não no nosso. Por isso ele espera. Então ele diz, né? E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. O comentarista diz o seguinte, irmãos, eu achei interessante. Ele fala: o salmista relaciona a palavra de Deus à sua boca, pois o termo meditar em hebraico significa falar em voz baixa. Os israelitas costumavam repetir a palavra em voz baixa enquanto meditavam e oravam. Em Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então é interessante, irmãos, que o salmista ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que era valiosa. Por isso ele fala: não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Ele sabia que a palavra de Deus ela pode dar o, o caminho correto, né? Ele pode dar a direção correta para ele. Por isso que o comentarista fala, né? O salmista ele relaciona a palavra de Deus à sua boca, pois o termo meditar é falar em voz baixa. Ele tinha na mente dele falando a palavra de Deus e ele confiava nos justos juízos, né? Esse princípio, irmãos, é muito importante porque nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Quando lembramos dos desafios de Salmo 119, né, seremos automaticamente levados a pensar na palavra de Deus como algo que deve ser guardado em nossa mente e em nossos lábios, né? Esse é o objetivo desse estudo de Salmo 119, que toda vez que os irmãos forem ver a palavra de Deus, forem lê-la,
que venha os versículos de Salmo 119, né? Lembrando que a palavra de Deus ela é viva, lembrando que a palavra de Deus ela vivifica, ela está pronta para nos instruir, e lembrando do compromisso que o salmista tinha, né? Em buscar a palavra de Deus, em se alegrar, em meditar, em ter essa comunhão com a palavra de Deus. Então, irmãos, continuando os versículos, nós vamos ver os compromissos agora que o salmista fez com Deus e que deve ser um desafio para nossas vidas, para nós hoje, né? Então, vamos ver agora os desafios do salmista com Deus. O versículo 44 diz: Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Então, começou agora esse compromisso do salmista com Deus. Ele falou: observarei. Interessante que esse observar é fixar os olhos em alguém ou algo ou a si mesmo. E também pode ser traduzido como considerar-se com atenção, estudar. O dicionário diz isso, né? Observar é fixar os olhos, ter a mente voltada, né? Considerar com atenção. O cuidado, irmãos, do salmista ao observar a lei de Deus é algo que deve nos motivar a fazer isso também, pois fazemos tantos compromissos, né, com tantas pessoas no nosso dia a dia, então por que nós não fazemos esse compromisso tão importante com a lei de Deus, né? Por que nós nos compromissamos com tantas outras coisas, com pessoas, com trabalho, com tantas coisas que é a rotina nossa? Mas por que a nossa rotina também não pode ser com a palavra de Deus, de ter compromissos com ela todos os dias, né? Por isso por que também, irmãos, nós não colocamos as nossas mentes à prova e nossos corações no altar de Deus, né? Por que nós não deixamos nossas vidas no fogo de Deus para sermos purificados e sairmos mais limpos como ouro puro, né? Nós sabemos que Deus quer nos provar. Por que nós não colocamos nossas vidas no fogo de Deus para ser provados, para sermos purificados por Ele, para sermos mais puros do que o ouro, né? Então, por que, irmãos, nós não tiramos as nossas sandálias dos nossos corações para entrarmos na presença do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso? Por que nós não fazemos isso, né? Como Moisés teve que fazer quando ele estava lá na presença de Deus, na presença da sarça ardente, né? Ele teve que tirar as sandálias. Então, por que nós não tiramos nossas sandálias, as sandálias dos nossos corações, quando nós entramos na presença de Deus? Por que nós não damos essa reverência, damos esse valor à presença a Deus, né? Por que nós não fazemos isso quando chegamos na presença de Deus em oração, quando nós chegamos a ler a palavra dele? Por que nós não fazemos isso com reverência, com o coração contrito, né? Sabendo que Deus quer nos purificar, quer nos moldar, quer nos ajudar, né? Por que nós não fazemos isso? Compromissos, irmãos, esses são os compromissos. Continuando o versículo, nós vemos também que o salmista ele vai fazer outro compromisso. Ele vai falar no versículo 45: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Então, irmãos, Deus tem nos libertado do pecado através de Cristo, quando ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, e ele também foi ressuscitado ao terceiro dia. Nós sabemos disso, Cristo fez isso por nós. Que grande amor ele nos tem revelado. Que grande amor, irmãos, Deus tem demonstrado através de Cristo. O que faremos com esse amor, irmãos? O que faremos com esse amor? O que faremos com o Cristo rejeitado pelos homens, humilde que veio ao mundo e veio para salvar os que não mereciam ser salvos, né? É essa a liberdade, irmãos, que devemos lembrar. A liberdade do pecado e da condenação do pecado. E ele fala: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Irmãos, o salmista ele anda em liberdade porque ele conhece a palavra de Deus, porque ele tem comunhão com Deus, ele sabe quem o salvou, quem o liberta, quem o ajuda. É Deus, é Cristo para nós hoje. Um comentarista diz o seguinte, irmãos: devemos orar para que nunca nos intimidemos ou nos envergonhemos de reconhecer as verdades e os caminhos de Deus diante dos homens. O salmista, irmãos, ele decide obedecer à lei de Deus constantemente, ele sem desviar-se. Servir ao pecado é escravidão, servir a Deus é ter liberdade. E o comentarista ainda continua:
Não existe não existe felicidade completa nem liberdade perfeita, senão quando obedecemos à lei de Deus. Interessante como o salmista fala, né? E o comentarista ainda dá essa ideia interessante, né? Não existe felicidade completa nem liberdade perfeita, senão quando obedecemos à lei de Deus. É uma verdade profunda, irmãos, que o salmista está apresentando aqui, né? Ele diz: andarei em liberdade. E ele continua ainda, irmãos, no versículo 46, ele diz: também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Então ele fala, né? Eu falarei, também falarei. Até, irmãos, até mesmo perante os mais importantes, o salmista ele busca falar das verdades da palavra de Deus, até mesmo aqueles que são importantes, aqueles que muitas vezes nós temos medo de falar, né? Alguém que é importante, que tem um status, né? E lembra o versículo que diz que o apóstolo Paulo disse, ele fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o salmista ele está falando isso: também falarei dos teus testemunhos. E é interessante, irmãos, que o Salmo 119, ele sempre fala sobre isso, né? Pessoas, ele fica chateado de ver pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque ele preza tanto, ele vê com tanto carinho a palavra de Deus, e mesmo assim as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem dar ouvidos, né? E aqui ele fala: também falarei os teus testemunhos perante os reis. Ele fala com pessoas importantes, ele fala aos outros também dos preceitos e dos mandamentos de Deus, porque ele sabe o valor que tem, né? Que exemplo e desafio para nossas vidas é o que vemos nas atitudes desse salmista, né? Do salmista aqui falando sobre essa excelência da lei de Deus, falando do que ele quer fazer, do que ele almeja fazer. Um comentarista também escreveu, irmãos, interessante, ele diz: quando amamos e obedecemos a palavra e nos deleitamos com ela, compartilhar sua mensagem com outros é decorrência natural disso. Testemunhar significa dizer a outros aquilo que vimos e ouvimos sobre Cristo, né? E aquilo que ele tem feito por nós. É isso que é testemunhar. Nós podemos contar o nosso testemunho de salvação, nós podemos falar o que Cristo fez na nossa vida, né? Como ele nos salvou, como ele nos transformou. Esse é o testemunho que Deus quer que nós falemos aos outros também. E o salmista ainda continua, ele ainda vai fazer outro compromisso, ele já fez outros compromissos, ele falou observarei, ele falou andarei, e agora também ele falou falarei, e agora ele vai continuar ainda com outro compromisso, ele vai falar e recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Esse recriar-me-ei, irmãos, pode ser também colocado como ter alegria. Eu vou ter alegria nos teus mandamentos. Algo que sempre deve estar, irmãos, no nosso coração é a verdade desse versículo, porque o salmista ele mostra que tem a sua alegria e prazer nos mandamentos de Deus. Algo que traz valor para ele, que traz alegria, que traz benefícios, é o que o salmista está demonstrando aqui. Continuando, ele diz no versículo 48, mais outro compromisso que ele vai fazer: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Ou seja, ele vai estudar, ele vai estar meditando, ele vai estar colocando conteúdo na mente, pensar, ele vai ponderar sobre o assunto, ele vai colocar-se a meditação, ele vai entregar-se a reflexões sobre o assunto. Isso que é o meditar. E também nós vimos lá que o comentarista falou sobre o meditar naquele tempo, na época dos antigos, dos judeus, era colocar e falar em voz baixa, né? Falar em voz baixa os versículos ou a lei de Deus. Então, irmãos, quando o salmista ele diz que levantará as suas mãos, ele está dizendo que dará honra e se alegrará com o presente que Deus, que é a sua palavra. Ele se alegrará com isso, porque é um presente a palavra de Deus para conosco. A sua palavra, ela fala ao nosso coração aflito, sua palavra que machuca para depois curar
a ferida. A palavra de Deus que é viva e eficaz e transforma o pecador. Ele diz: levantarei as minhas mãos. Levantemos, irmãos, nossas mãos ao Verbo que se fez carne e fez com que a sua palavra chegasse facilmente aos nossos ouvidos hoje, irmãos. Irmãos, se os irmãos estudarem a história de sangue, a história de pessoas que deram suas vidas para a palavra de Deus, para guardar, para preservar a palavra de Deus, para se empenhar em escrever, em traduzir, irmãos, a palavra de Deus foi trabalhoso para chegar aos nossos dias, mas hoje ela é tão simples, tão fácil, temos de qualquer maneira, digital, no papel, qualquer jeito, de áudio, do jeito que os irmãos quiserem, tem a palavra de Deus. Mas o salmista, na época dele, ele valorizava muito porque tinha uma preciosidade, que a palavra de Deus ela não era fácil de se achar naquela época, né? Somente aqueles que conheciam, que sabiam e que tinham cópias dela, que tinham a palavra de Deus. Não era tão simples como hoje, né? Então, irmãos, vamos dar mais valor à palavra de Deus, porque temos a facilidade hoje de usá-la e ela está praticamente de graça para todos. Um comentarista, irmãos, mais uma vez diz: quanto mais deleites tivermos a serviço de Deus, mais próximos estaremos da perfeição. Não concordemos com sua lei somente pelo fato de ela ser boa. Tenhamos nela prazer, por ser boa para nós. Entreguemos todas as nossas forças para cumpri-la. Em todos os verdadeiros discípulos de Cristo existe este pensamento cristão, o prazer em buscar cumprir a palavra de Deus, né? Então, irmãos, que o nosso coração hoje ele possa estar desejoso de mais e mais ser compromissado com as coisas de Deus. Como o salmista disse, né? Ele vai: observarei, andarei, falarei, recrear-me-ei e meditarei. Que a palavra de Deus possa estar desafiando os nossos corações nesse sentido, nos lembrando que nós devemos ter esses compromissos com Deus, devemos ter esses compromissos com a palavra dele, de estar buscando, né? E estar meditando na palavra dele cada vez mais. Esse é o desafio que o salmista apresenta, e ele sempre apresenta de uma maneira diferente. Ele sempre vai apresentar algo novo para nós. E esse é o desafio do Salmo 119, que nós possamos, irmãos, ter esse coração do salmista desejoso de aprender mais da palavra de Deus. Porque, mais uma vez, lembrando que a palavra de Deus ela sempre ensina algo diferente. Mesmo que você leia um capítulo várias vezes, todas as vezes que você lê, você vai aprender algo diferente. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Irmãos, vamos orar então para terminarmos esse estudo e essa mensagem desta manhã. Oremos. Senhor Deus, Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Pai, porque ela nos ensina, ela é o poder de Deus, Senhor. Ela também fala aos nossos corações, ela transforma, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Agradecemos porque ela tem nos ensinado, tem nos instruído, Senhor, cada dia. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando os irmãos, Senhor, para que possam estar valorizando a Tua palavra, possam lembrar, Senhor, que a Tua palavra ela transforma e tenham, Pai, o maior desejo de estudá-la, Pai, de lê-la cada manhã, Senhor, cada dia e meditar nela, Senhor, porque ela tem nos desafiado, Senhor. Oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais.